Olá pessoal, boa noite. Hoje o assunto vai ser torção simples, né? Vou mostrar para vocês como obter uma fórmula de torção, porque é importante para se dimensionar um eixo e vai servir para vocês fazerem os dimensionamentos futuros nas planilhas do Excel. E na sequência, como calcular um eixo através de uma potência, de uma relação, de um movimento de um motor, para fazer um projetinho de um eixo, por assim dizer, que vocês vão precisar saber também. Eu quero já adiantar o seguinte, que nessa aula vai ter uma segunda parte que vão ser exercícios resolvidos. E a gente já vai começar com algumas atividades individuais. Então vai ter exercícios para vocês resolverem, vai ter o prazo específico para entregar, que já vai ser computada como atividade individual. Então várias aulas vão ter exercícios do tipo para ser computada essas atividades, né? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá? E numa próxima aula, num próximo final de semana, a gente vai começar realmente a utilizar o Excel para fazer algum dimensionamento lá da nossa caixa de redução, né? Então vou começar o assunto de hoje, né? Que é sobre torção simples. Então, o que vai ser essa questão? O que a gente vai aprender, né, nesse assunto de torção? Então, dos conceitos, né, vai ser aplicado para um eixo circular, ver como que é a relação de deformação por torção no eixo. Depois, a forma de torção e, por último, como se faz um projeto de um eixo através de uma potência do motor. Essa relação tem que ser determinada. Então, primeiramente, deformação por torção de um eixo circular. Que premissas que eu tenho que levar em consideração para eu conseguir obter uma forma de torção? Quero já adiantar para vocês o seguinte: toda essa formulação pode parecer meio estranha, meio complicada, mas é a formulação que eu tenho que mostrar para vocês de onde se obtém a fórmula de torção. Mas para aplicação de exercícios, vocês vão ver que é bem mais simples, né? Como se aplicar a fórmula. Tá? Então não se preocupem, não se assustem, tá? Primeiramente, o que é o torque? Torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno do seu próprio eixo, do seu eixo longitudinal. Então a gente vê a primeira figura aqui, a gente tem um elemento, um eixo circular, e ele não está sofrendo torção. A partir do momento que ele sofre torção, né, aparecem essas voltas aqui, né, de T, torque, né, um no sentido, outro no outro sentido. Aqui está no sentido anti-horário e aqui atrás no sentido horário. Então tem esse torque deformando esse eixo. A premissa que eu tenho que levar em consideração é o seguinte: é que ao torcer esses eixos, essas seções, essas circunferências ao longo do eixo, ela apenas gira em torno do eixo, ela não deforma, tá? Ela apenas gira. E essas linhas longitudinais, né, elas apenas também giram com o elemento, sem deformar. Tá? Então, que relação que eu tenho a partir disso aqui? Então, vamos imaginar o seguinte: uma pior situação em que eu tenho essa ponta onde está meu mouse do eixo está fixado numa parede, por exemplo, e na outra extremidade está sofrendo um torque. Está aqui a simbologia tridimensional de torque, né? Que é essa voltinha aqui, no caso está no sentido anti-horário, com essa seta saindo. Tá, essa aqui é a simbologia positiva sobre a relação da regra na mão direita. Então vamos imaginar o seguinte: que essa extremidade está sofrendo um torque e a outra está fixa. Então esse elemento, vamos supor, né, uma borracha, que é o mais deformável possível, né? Então vamos imaginar que esse elemento, antes da deformação, eu teria essa seçãozinha aqui que está em escuro, né? Essa faixa aqui que está em escuro. Após sofrer o torque, ela deformar, essa faixa vai para essa cinzinha, essa cor mais cinza que eu tenho aqui. Então eu quero analisar numa distância x do eixo, qual é esse ângulo de abertura. O ângulo que ele me deu aqui é o φx. Então como que eu analiso isso de alguma forma? Esse plano deformado com relação ao plano não deformado. Então está aqui, o mesmo eixo. Eu peguei aqui um pequeno bloquinho infinitesimal para eu analisar o que está acontecendo nesse bloquinho após a deformação. Então eu vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom aqui. Acho que eu não consigo dar zoom. Então
esse elemento que eu tenho aqui é o seguinte. Então aquele bloquinho, dessa parte de cima, a parte mais extrema do meu eixo, está sendo colocado aqui em cima. Então antes da deformação, o bloquinho é como se eu tivesse deslocado desse ângulo φx. Mas com a deformação, a partir do momento que a gente visse na imagem anterior, aquelas duas faces do plano deformado e não deformado, elas se distanciam lá daquele ponto engastado para frente, né? Aqui aparece um ângulo gama. Esse ângulo gama que está escrito aqui é um ângulo de deformação por cisalhamento. Mas o que é cisalhar? Cisalhamento é algo que tende a cortar uma superfície em relação a outra, cisalhar, né? Então esse ângulo de deformação por cisalhamento, ele está aqui mostrado, que quanto mais você torce aquele elemento, a tendência dele cisalhar uma parte em relação a outra aumenta, né? Então eu quero achar uma relação entre esses ângulos que estão aqui, esse ângulo gama, porque originalmente esse bloquinho, o ângulo que eu tinha aqui entre os lados CA e AB era 90 graus. E a partir do momento que esse bloquinho deformou, né, vindo mais para esse bloquinho que está aqui, onde eu estou passando o meu mouse aqui, ó, eu tenho um novo ângulo, que é o ângulo θ', que é só esse pedacinho não inteiro aqui, ó. Ele acaba ali antes. Então esse é um ângulo após a deformação. Se eu observar, eu tenho um lado BD aqui e aqui dentro eu tenho um triângulo. Que eu posso fazer relação entre com essa distância ΔX, com esse ângulo ΔΦ, com o ρ. Esse ρ é a posição desse bloco com relação à origem, com relação ao centro aqui do meu eixo longitudinal. É o raio, né, por assim dizer. Não é o raio máximo, mas é o raio no ponto da seção. E quem é ΔX aqui? Ó? Δx é o comprimento, né, desse bloquinho. Porque lembra que a gente tinha visto antes na posição X? Então o início do bloquinho está em X e o final dele está em X mais Δx, que é o próprio comprimento daquele bloquinho. Tá? Deixa eu botar aqui o zoom. Então vamos ver a relação que a gente tem. O bloquinho fica aqui atrás, mas eu tenho o seguinte. Os ângulos AB e AC eram 90 graus, como eu comentei. Então anteriormente eles eram aqui 90 graus. Então está aqui, está atrás da minha cara aqui. Era 90 graus. Após a deformação, né, ficou θ'. Então eu posso observar o seguinte, que a definição de deformação por cisalhamento é o seguinte, que anteriormente eu tinha, que era π sobre 2. E após a deformação, que surgiu esse ângulo gama, é π sobre 2 menos aquele θ' que sobrou é o próprio gama. Então se eu fizer de forma aproximada, gama é π sobre 2, porque se π sobre 2 radianos é 90 graus, né? Menos θ', o que sobra é realmente aquele gama que eu tenho ali. Então isso aqui é um ângulo de deformação por cisalhamento. Tá? Tem várias definições que vocês não devem ter visto, mas servirão para a gente chegar na fórmula de torção e a gente vai aplicar a fórmula de torção, tá? Não se preocupe com esses detalhamentos anteriores, tá? Então, ok. Então vamos fazer o seguinte. Esse ângulo gama que eu tenho ali, tá? Eu quero relacionar ele com Δx. Quem que é o Δx? É esse ladinho aqui, ó, Δx. Eu também, e com a diferença no ângulo de rotação, ΔΦ. Se eu imaginar esse BD que eu tenho aqui, ó, essa distância BD. Se eu fizer uma tangente ali, então eu faço o seguinte, tangente, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo e aqui também eu tenho outro triângulo, cujo lado BD é igual para os dois. Então eu vou fazer o seguinte, tangente de ΔΦ, que é esse ângulo aqui embaixo, tangente de ΔΦ, que é esse ângulo que tem aqui, é cateto oposto BD,
sobre cateto adjacente. Coloca, né? Quem que é cateto adjacente aqui? É o próprio ρ, que é a distância do eixo até esse bloquinho, que é essa distância ρ que eu tenho aqui. Ρ, que é o raio ali. E se eu pegar o outro ângulo agora, do outro triângulo, gama. Então, tangente de gama vai ser igual a cateto oposto, que também é o ABD, que é o BD que está ali. Opa, fiz erradinho aqui. É o BD. Isso aqui não é o início de um B, não, perdão. Deixa eu fazer direito aqui. Então, é um BD, que é o mesmo dali de cima, dividido por quem? Cateto adjacente, que é o ΔX. Tá aqui meu ΔX. Se eu ver as duas equações, tem o BD aqui em cima, tem o BD aqui embaixo. Se eu igualar as duas e falar o seguinte: sempre que um ângulo ele é muito menor que a unidade, muito menor que 1, como que é muito menor que 1? 0,1, abaixo de 0,1 é menor que 1, por exemplo. Eu posso falar que a tangente dele, então a tangente de delta, falando que delta é um ângulo, é igual ao próprio ângulo. Se aqui fosse φ, muito menor que 1, tangente de φ é igual a φ. Então isso aqui, o tangente eu posso tirar daqui, porque esses ângulos são muito pequenos, a deformação aqui é muito pequena. Então é isso que ele fez aqui. Se a gente pegar isto, né, descartando aqui a tangente, e isto aqui também, descartando aqui a tangente, eu chego nessa relação que eu tenho aqui embaixo, onde é dφ e dx. Igualando os dois, eu tenho que gama igual a ρ dφ dx. Porque eu tenho BD em cima e BD embaixo, é só igualar as duas, né? BD é igual a ΔΦ vezes ρ. BD é igual a gama vezes ΔX. Então, eu chego nesta relação que eu tenho aqui. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Vou usar mais para frente. Calma aí, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Considerando que dφ por dx, né? dφ por dx é constante nessa posição que eu estou aqui, x, nessa posição x do meu eixo. A deformação para o zeramento varia somente com o ρ. Por que varia por ρ? A deformação para o zeramento é o gama. Tá vendo o gama aqui em cima? Esse ângulo pequenininho que está aqui? Vocês concordam comigo que se eu pegar esse bloco e descer ele para o eixo, aqui está o eixo, essa aberturinha gama ela vai ficar menor? Então, se esse bloco, se eu pegar mais no interior do eixo para analisar, esse ângulo gama, ele vai diminuindo de tamanho. Então, o que eu posso falar? Qual que é o maior tamanho de gama? É na extremidade do meu eixo. Então, o que eu posso falar? Que gama máximo, né, ele vai estar na extremidade do meu eixo. Qual que é o raio, então, na extremidade? Esse raio eu vou chamar de C. Ok? E numa posição qualquer no interior do meu eixo, eu vou chamar de ρ. Uma posição qualquer entre 0 e C dentro do raio, lá eu vou chamar de ρ. E isso é um gama qualquer. Então, se eu pego essa relação, eu chego nisso aqui. Tá? Então, gama vezes C, gama máximo vezes ρ, tem aqui essa relação, né, que eu posso chamar que gama é igual a ρ sobre C, gama máxima. Mais uma formulinha para guardar, vamos usar mais para frente de novo. Ok, vamos agora entrar na fórmula de torção. Quando o torque externo, o que é um torque externo? É esse torque mostrado aqui no desenho aqui, ó. Esse é o torque externo, mas para achar a fórmula de torção, eu preciso primeiro obter um torque interno, não consigo fazer pelo torque externo. Quando o torque externo, aplicado a um eixo, ele vai criar um torque interno, correspondente no interior do eixo. Mas primeiramente, eu quero considerar essa formulinha aqui. A formulinha muito usada em mecânica, em resistência de materiais, mecânica dos sólidos, que é uma chamada lei de Hooke, tá? Lei de Hooke.
existe uma outra similar que é para tensão normal. Então é lei de Hooke. O que quer dizer essa lei de Hooke? Quer dizer o seguinte: esse gráfico que eu vou mostrar aqui, ele é só é obtido em laboratório. Ele é mais ou menos isso aqui, ó, para um aço, por exemplo. Onde eu tenho tensão de cisalhamento pelo ângulo de deformação gama. A partir do momento que você vai, por exemplo, você vai pegar um eixo, você vai colocar ele numa máquina de torção, uma máquina que faz o experimento de torção, ele é destrutivo, porque ele vai romper o material para enxergar quais as propriedades do material até ele se romper. Para que eu faço isso? Para eu saber engenharia até que ponto eu posso trabalhar com aquele material sem que ele rompa, considerando os fatores de segurança, etc. Mas primeiramente eu preciso ver o seguinte de algumas propriedades do material e aonde está a lei de Hooke. A lei de Hooke, ela age só numa porção desse gráfico. E que porção é essa? É essa porção aqui, apesar do minha mão não permitir que isso aqui é como se fosse uma linha reta, tá? Essa lei de Hooke, ela só age nessa porção do gráfico, nessa porção da curva, onde a tensão desse cisalhamento é proporcional à deformação, ao ângulo de deformação. Essa proporcionalidade é ditada por quem? Pelo G, que é um coeficiente, né? É um módulo de resistência ao cisalhamento. Então o G, cada material tem o seu valor específico, tem tabela que mostra para o aço, para o alumínio, etc. Esse G indica qual a relação de proporção entre tensão de cisalhamento e ângulo de deformação. É a principal área que a gente trabalha em engenharia. Por que é a principal área? Porque é o seguinte: se o eixo é solicitado, se o eixo está em uso, ou seja, tem um torque, esse torque vai gerar uma tensão de cisalhamento, porque todo o corpo deforma qualquer carga que seja aplicada nele. Então, a região elástica quer me dizer o seguinte, que é uma região elástica. Para além, é uma região plástica. Quer dizer o seguinte: se ele sofrer um torque, eu estando dentro da região elástica, torque qualquer, ele vai me dar um ângulo de deformação gama. Só que se eu tirar esse torque, o objeto volta ao zero aqui, ó, sem deformar. Isso aqui é um ângulo de deformação, né? Gama aqui. Aqui é uma tensão de cisalhamento. Ele vai voltar a zero sem se deformar. Ou seja, você está trabalhando com material, ele deforma, volta ao estado original, deforma, volta ao estado original. É isso geralmente que a gente quer em engenharia. A gente usar o material, que ele garanta sua integridade, sua função sem se romper, né? Pode acontecer que por uma carga acidental, sem considerar os fatores de segurança necessários, ele caia nessa região plástica. Se ele cair nessa região plástica, ele vai sofrer uma deformação chamada permanente, que mesmo que se tire o torque, ele continua deformado. E se isso acontecer repetidas vezes, ele pode vir a se romper, que é esse xizinho no final aqui, tá? Então não vou entrar muito em detalhes, só para entender o que é a lei de Hooke, que ela age aqui na região elástica, na região de proporcional entre tensão e deformação. Ok. Então agora é o seguinte. Olhando esse eixo aqui, eu tenho aqui a mãozinha indicando a regra da mão direita, né? Onde a seta pega o sentido aqui do torque, sentido do eixo, e o indicador indica o sentido positivo do torque, tá bom? Porque é esse sentido do torque, tá aqui no sentido anti-horário, é que me diz o sentido das tensões desse cisalhamento que estão aqui. Então, se a gente observar esse triângulo, tá vendo que a tensão aumenta de tal para tal máximo, o esqueleto agrega tal, tá? Como é que a gente desenha aí? É como se fosse um 6 com um chapéuzinho, tá? De forma grosseira aí. Então essa letra grega tal, aqui tensão cisalhamento máxima, vai estar sempre agindo na extremidade do eixo. No interior vai variando até chegar a zero, que é bem no centro, né, dessa minha seção circular aqui. Tá? O sentido dela é o mesmo sentido do torque. Então, sobre proporcionalidade de triângulo. O que é proporcionalidade de triângulo? Numa distância ρ eu tenho tal, numa distância c eu tenho tal máximo. Tá? Porque os ângulos são proporcionais entre si. O
que eu vou explicar daqui a pouco. Então, sobre essa relação de proporcionalidade de triângulo, usando a lei de Hooke, qual que é a lei de Hooke? Tal, tá? É igual módulo de resistência ao aceleramento vezes o ângulo gama. E quem que é a equação 1? Aquela primeira equação lá que eu montei da relação entre gama é igual a ρ por c sobre gama máximo. Então, gama é igual a ρ dividido por c vezes gama máximo. Né? Relação proporcionalidade de triângulo, que é ao passo que eu vou aumentando a extremidade, o ρ vai variando e essa tensão vai aumentando também. São triângulos proporcionais entre si. Lei de Hooke está aqui. Torque é igual a módulo de 2 vezes gama. Isso aqui é uma relação, né, proporcional. E aquela equação 1 lá. Então, se eu tenho aqui tal é proporcional a gama por um g, esse g é constante, essa fórmula que eu tenho aqui, eu posso substituir aqui em cima e chegar na mesma relação. Agora não é mais tensão, não é mais ângulo de formação, agora é tensão de aceleramento. Então, tal é igual ρ por c, tal máximo. Tá? Então, perdão. Vamos fazer algumas considerações agora. Eu tenho que tensão ou pressão, né? Que seja tensão é igual a força aplicada sobre uma área, por exemplo, de forma bem simplificada. Então, a diferencial de tensão, de força é igual a tensão diferencial de área. Então, essa mesma equação eu estou rearranjando aqui. Só que eu sei que o torque que eu tenho ali, tá? O torque que eu tenho é a relação de ρ vezes TDA. Por quê? Força, né, torque na verdade, é força vezes uma distância. Então, se eu estou lá na extremidade, né, a minha distância aqui, ou no torque qualquer, a minha distância é ρ, minha distância é o raio. Então, essa força que eu estou analisando lá, a distância até ela é o raio. Então, por exemplo, estou analisando aqui esse torque para uma tensão tal. A tensão tal que está aqui. Para essa força F, então, d torque, né, a diferencial de torque é o ρ, que é a distância, vezes aquela parcelinha que eu tenho lá. Então, vamos rearranjar isso aqui agora, tirar essa derivada aqui e passar para uma integral. Então, torque é igual integral de área, porque é a área dessa seção que eu estou analisando, ρ tal dA. Ok? Se eu pego tal dA, tal é aquela equação anterior que a gente viu aqui, ó. Tal, ρ sobre c tal máximo. Vou substituir aqui dentro. Ρ sobre c tal máximo. Continua o dA ali, porque é integral de área. O que eu posso analisar é o seguinte. Algo daqui é constante dentro dessa integral. Se for constante, eu posso tirar para fora da integral. Eu sei que c é um valor fixo, que é sempre o raio da seção, é sempre o valor externo aqui, não varia. ρ varia, mas c não, que é o raio máximo. E a tensão máxima para essa seção não varia, sempre é a máxima, está na extremidade da seção. Então, tal máximo e c podem sair para fora da integral. Quem que sobra na integral? ρ vezes ρ ao quadrado, integral de área dA. Como somos engenheiros ou futuros engenheiros, a gente costuma sempre simplificar as integrais. Não ser simplistas, mas simplificar uma integral. Então, essa integral aqui, já adianto de primeira mão, vou chamar ela de J. J. Depois eu explico o porquê, tá? Então, tá aqui a equação torque é igual a tensão de isolamento máxima sobre o raio daquela seção, o raio inteiro, integral de área ρ ao quadrado dA. Essa integral eu vou chamar de momento polar de inércia, que é um J. Tá? Sempre da área, sempre da seção inteira daquela área. Por que isso? Está aqui mostrado o J, vou explicar já já. Então essa aqui é a minha fórmula de torção. Então, tensão de isolamento máximo é igual a torque vezes C dividido por J, que é o meu momento polar de inércia. Então, tal máximo, a tensão de isolamento máxima no eixo, que ocorre na superfície externa sempre. Torque é um torque interno resultante, né, na seção transversal que veio lá de um torque externo.
Esse valor é determinado por meio das seções e pela equação de equilíbrio de momento aplicada ao redor da linha central, né, longitudinal do eixo. No exercício eu vou mostrar como que se faz isso aqui, como é que eu sei, como é que eu acho essa relação, essa equação de equilíbrio. J é o momento polar de inércia da área transversal e C é o raio externo do eixo. Então, de forma semelhante, isso aqui, essa fórmula está ao máximo, sempre na extremidade, e em qualquer porção interior do eixo eu tenho essa outra fórmula, né, que também é a fórmula de torção. Ok. Então vamos agora determinar o momento polar de inércia para um eixo maciço. Então vamos imaginar um eixo maciço. Aqui eu tenho esse anel escuro, né, que eu quero saber primeiro a área dele. Então eu tenho C, que é o raio externo, e ρ, que vai até no centro dessa área que eu estou tentando determinar, e a espessura dessa área é dρ. Então, considerando o anel diferencial da figura de espessura dρ e circunferência, lembrando lá de perímetro, 2πr, então neste caso 2πρ, que ρ é o raio até lá. Onde, portanto, qual é a área dessa porçãozinha aqui escura, né? Então, dA, que é a área, é a extensão disso, que é 2πρ, vezes a espessura, que é dρ. Tá? Essa formulinha entra lá dentro do J. Quem é J mesmo, lembrando anteriormente, integral de área, ρ quadrado dA. Então, dentro do dA entrou quem? 2πρ dρ. 2πρ dρ. Então, 2π é constante, sai para fora da integral. E aí fica ρ vezes ρ quadrado, ρ cubo sobre vezes dρ, perdão. E essa integral varia de onde até onde? Varia do centro da circunferência até a extremidade, que é C. Então, para sair de uma integral, lembrando, nessa integral simples, como é que eu saio da integral, né, ρ ao cubo? Eu elevo o expoente, somo mais um expoente, então fica ρ a quarta, e passo o valor daquela soma de expoente dividindo. Então está aqui 1/4. Então 2π 1/4 com a quarta, que vai de 0 até C. Resolvendo isso aqui, eu tenho que J é π sobre 2C a quarta. Por quê? 2 corta com 4, fica 2 aqui embaixo. O π continua, π sobre 2. ρ a quarta entra o C no lugar do ρ, né? Que é o ρ que eu estou querendo substituir aqui. Então, J é π ao quadrado C a quarta. Isso é dado em milímetro a quarta ou polegada a quarta, tá? É uma propriedade geométrica, sempre positivo. Né? Só depende da geometria e mais nada, tá bom? Então, de forma similar, que aquela fórmula anterior, essa aqui é para um eixo maciço. Para um eixo tubular, que ele é vazado, eu preciso saber o raio da parte que é vazada e o raio da parte inteira do eixo. Então está aqui e eu consigo achar aí dessa forma o momento polar de inércia para um eixo tubular, tá? Raio externo e raio interno. Então, a forma de torção, eu tenho que observar o seguinte: o torque interno T não somente desenvolve uma distribuição linear naquela seção lá onde foi cortada, linear de tensão de aceleramento ao longo de cada linha radial do plano daquela área da seção, como também desenvolve ao longo do eixo, tá? Uma tensão de aceleramento associada. É ela que tende a cortar o eixo. Então está aqui só mostrado aquilo que a gente estava analisando lá. Essas mesmas tensões também agem nesse plano que eu tenho aqui longitudinal, tá? É ela que faz realmente o eixo romper. O eixo tubular, mesma situação, porém no interior não tenho nada vazado, mas age aonde eu tenho material, onde tende a romper. Só exemplificando aí. Aqui tem uns pontos importantes para vocês depois lerem com calma. Aqui eu estou no procedimento de análise, que eu vou fazer exercício ponto a ponto, então podem ler aqui para não ter dúvida nem nada, tá? Aqui tem alguns exemplos, que eu vou deixar esses exemplos para fazer uma aula específica para eles, para a gente não avançar muito aqui na teoria. Na sequência, no próximo assunto de aula gravado, ainda né, no dia de hoje, eu vou mostrar como resolver esse exercício aqui. E só para fechar, transmissão de potência. Eixos e tubos de seções transversais circulares são frequentemente usados para transmitir potência. Então, o eixo transmite potência, por exemplo, no motor, para a roda de um carro, por exemplo, né? Quando usados para essa finalidade, estão sujeitos ao torque, né? O motor vai girar o eixo para tentar girar a roda, mas se surge um torque, surge uma deformação também.
Depende da potência gerada pela máquina, da velocidade angular, quanto ela gira, né? Potência é definida como trabalho realizado por unidade de tempo. Tá? Então, ok. Portanto, se durante um instante dt, que é o instante menor possível, um torque aplicado t provocar uma rotação dθ no eixo, então a potência instantânea é potência é torque vezes dθ por dt. E velocidade angular, dθ, lembrando que dθ é um ângulo, né? É o quanto andou nesse ângulo por tempo, né? E potência é torque vezes velocidade angular. Então, substituindo aqui, né? Torque vezes velocidade angular, que é dado em watts. Para máquinas rotativas, frequência de uma rotação, né? Frequência, revoluções ou ciclos, né? Por segundo. Potência é 2πf, porque para dar uma volta completa é 2π, 360 graus, né? Vezes frequência vezes torque, né? Frequência dada em Hz, que é revoluções ou ciclos, né? Por segundo. 1 Hz é um ciclo por segundo e um ciclo é 2π radianos. Então, velocidade angular é 2πf. Tá? Como que eu vejo então o projeto de um eixo? Potência e frequência conhecidos. Se eu tenho qual é a potência do motor e qual a frequência dele, que é dado lá, está na etiqueta do motor, a gente obtém isso. Qualquer motor tem. Eu obtenho o torque. E pela equação P é igual a 2πf vezes o torque, então eu já obtenho o torque a partir dessa equação. E com a tensão de selamento admissível. O que é essa tensão de selamento admissível? É a máxima que o material suporta. Tá? E pela forma de torção, aplicando essa fórmula aqui, eu consigo saber, né? Na região elástica, lógico, eu consigo determinar qual é o tamanho da seção, qual é o raio do diâmetro do eixo. Porque dessa forma eu vou deixar para determinar o raio, tá? Consequentemente eu acho o diâmetro, tá ok? Então, para eixo maciço eu resolvo direto. Se for um eixo tubular eu preciso estimar um valor, estimar um raio para achar o outro, né? E aqui tem um exemplo também que eu vou mostrar na sequência aí no outro vídeo, tá? Então, obrigado por hora. Vamos fazer exercícios então.